Buenas tardes a todos, un cariñoso saludo. La hermana Aldis me ha pedido que dirija esta reunión. Para los que no me conocen, yo soy alumna del grupo número 5, mi nombre es Sandra Foy, y sean todos muy bienvenidos. Buenas No sé tardes. si sí, buenas tardes a todos. Algunos para las tardes, no sé qué horas tendrán en otros lugares, ya vemos de varios países aquí al parecer. No Diabetes, sé. foi no último tema, não foi? Sí, el último tema. Sí, ese O fue el último último. tema foi sobre diabetes. Diabetes, sí. Ah, listo. E, bueno, vou falar sobre o que afeta muita gente em toda parte do mundo também, é um dos males de ciclo, é a depressão e ansiedade. Ay, qué bien. Sim, é um Ya, tema muito importante, como resolver os problemas de ansiedade e depressão, porque muita gente está sofrendo hoje e estão desesperados, não vê nenhuma saída para a sua vida e não está sentindo muito mal, muito fraca para poder enfrentar os desafios da vida. E por isso eu vou então apresentar sobre esse tema para estar bem esclarecido e como ajudar outra pessoa com essa enfermidade. Sim, bueno, qué creio que bien. puedo buscar, sí, puedo. Ya. Y Vamos ahí, a comenzar con una oración, doctor. claro, Sí. sí, Ya, vamos a orar. Acá, antes quiero, justamente viene muy bien al caso que usted va a hablar. En Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Por exacto, esos es un pensamientos. bueno tema. Ujú. Vamos a orar, voy a hacer la primera oración y usted al concluir el tema también vamos a pedir que usted termine con la oración. Ya, Vamos a orar entonces. Amado Señor, hay gratitud en nuestros corazones porque en este momento podemos reunirnos en tu nombre. Muchos que queremos aprender más, Señor, de nuestro cuerpo, nuestra salud, para mejorar y para honrarte con nuestras vidas. Y también no solamente para tener mejor salud nosotros, nuestra familia, sino aquellos con los cuales nos vamos a relacionar, todos aquellos que podamos entregarles el mensaje, Señor, el mensaje de salud y el mensaje de salvación. Dirígenos para que nuestras mentes estén atentas, estén abiertas y nada nos distraiga. Y también bendice al doctor Walter para que él también pueda ser usado por ti, sus palabras, sean tus palabras, Señor, que salgan de sus labios, inspiradas para, para nuestras vidas, para nuestro aprendizaje. Lo pedimos, lo agradecemos, sin merecer nada, con el perdón de nuestras faltas. Y en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. amém. Amén. Já vou a buscar o tema e aí vamos começar. Amén. Estão vendo na diapositiva, na primeira página? Depresión y ansiedad. Sí, se ve. Isso. Isso. Então, vamos começar. Sí, Bueno, como he dicho, que depresión y ansiedad causan muchos trastornos en la vida de mucha gente en ese mundo, por causa de la situación en que estamos viviendo. Y entonces, ¿cómo lidar con ese problema? ¿Cómo podemos revertir? Hay posibilidad, sí, revertir. Si lo médico dice que não há cura, há que tomar os remédios o resto da sua vida para controlar a depressão, ele tem toda razão. Com os médicos que ele usa para tratar a depressão. Se cambiamos para outro método de tratamento que pode mais chances de reverter a situação, por que não utilizar outra maneira de se tratar? E eu tenho um protocolo de tratamento natural,
totalmente natural para poder auxiliar a pessoa mientras está todavia tomando nos fármacos antidepressivos todavia, hasta que o tratamento natural possa fazer seu efeito em melhorar a situação. E na medida que está melhorando com o tratamento natural, podemos sacar pouquinho, cada vez, nos fármacos, até que não necessita mais. Essa é uma transição lenta que tem que passar por isso. Não é sacar de uma vez nos fármacos antidepressivos que vai resolver seu problema. Não vai. Isso é muito perigoso e vai se quedar pior do que antes. Tem que fazer uma transição lenta a sacar nos fármacos com tratamento natural. Isso está mais ou menos em torno de 3 meses, já é possível não necessitar mais de antidepressivos. No primeiro 2 meses pode haver, todavia, na queda na depressão, pero isso ocorre cada vez menos e cada vez mais leves, até que não ocorre mais. No mais ou menos em terceiro mês, já não há mais ter as quedas em depressão. E então, esse é bastante seguro esse tratamento, não vai fazer mal, muito pelo contrário, vai sentir cada vez melhor. Bueno, vamos ao tema. E assim nós outros vamos aprender na anatomia de depressão e da ansiedade primeiro, e depois vou apresentar os possíveis tratamentos que podem ajudar. Na depressão nervosa, a depressão que apresenta um estado em que a pessoa sente todo é horrível e sem esperança. Os sintomas da depressão nervosa são agotamento, perda de vitalidade, insônia ou sonolência, dependendo de cada pessoa, perda ou aumento do apetite, também varia para cada pessoa, perda de esperança. A depressão também se entende como preocupação ou apego excessivo às coisas negativas do passado. E a ansiedade é com o futuro. Sim? Aí muito parecido, mas a depressão tem a ver com o seu passado, que não foi resolvido, resuelto, e nas pessoas com ansiedade está preocupado com o que vai ocorrer no futuro. Está muito preocupado que logo assim que vai acontecer. Então, essa é a pequena diferença. Listo. Mira, na depressão não é sinal que está com falta de fé, falta de espiritualidade. Não, há muitos pastores, esposas de pastores, nos sacerdotes católicos e psicólogos e psiquiatras que sofrem na depressão também. E aí há suas razões porque possuem, porque se nós outros descobrimos os motivos, aí podemos eliminar a causa e a tratamos e não tem mais efeito da depressão. É simplesmente assim. Se apresenta, as causas se apresentam em 2 maneiras. Uma é reativa, resultante da reação da pessoa à perda de um ser querido ou à perda de um negócio, oportunidades que deixou muito depressivo. O outro tipo de depressão pode ser causado de maneira orgânica ou endógena, que é resultante de um câmbio químico interno no corpo e no cérebro, como, por exemplo, câmbios hormonais em mulheres, déficit nutricional, caída
tuvo alteração da microbiota intestinal, produção insuficiente de serotonina. E isso é as possíveis causas endógenas. Sim? Há diversos tipos de ansiedade e de depressão. A ansiedade de adultos e niños, síndrome de pânico, depressão bipolar, depressão leve, moderada e severa. Quando a severa é quando a pessoa sofre já pensamentos de suicídio, de morte, hecho na tentativa de suicídio, e isso é severo. Depressão limite, borderline, nesse caso, e aí tem também baby blues e depressão estacional. Isso mais ocorre nos países nórdicos, como na Europa e nos Estados Unidos, porque inverno não é quase nada de luz solar, então não há sol, sempre está nublado, não há luz solar, não aparece. Então, ao final do inverno, já na reserva de vitamina D da pessoa é esgotado, agotado. Aí sofre depressão. Hiperatividade em pessoas e nos niños. Vamos estudar na anatomia da depressão. De onde vem essa depressão? Vamos analisar onde está o nervo vago, como se apresenta aqui. O nervo vago está aí, onde você está observando, está aquele nervo em amarillo, que sai do cérebro e vai até o estômago. Aqui pode apresentar melhor onde está o nervo vago, o nervo 10, que sai do cérebro, não da medula, que inerva na traqueia, nos pulmões, no coração, e também no estômago, em pâncreas, no intestino, e também no hígado, e na vesícula, e também corresponde com os riñones. Tudo isso é responsável pelo nervo vago. E agora, na literatura médica diz assim, o nervo vago, também conhecido como nervo pneumogástrico, descrito na literatura como nervo 10, é o 10º par de nervos cranianos, que tem ação motora, sensorial, e é importante para o mantenimento de funções vitais, como a regulação da frequência cardíaca e arterial, por exemplo. Aqui podemos ver no cólon grosso, intestino grosso, que tem a parte ascendente e transversa. Esse é que no nervo vago está responsável para a sua função intestinal. Já não é mais responsável pelo cólon descendente, nem tampouco o cólon sigmoide e nem reto. Esse é o outro nervo é responsável. E por que eu não apresento isso? Sobre a parte do intestino com o nervo vago, porque tem muito a ver com microbiota intestinal em relação a isso. Quais são as funções do nervo vago? Produção de sudor, regulação da frequência cardíaca e da pressão arterial, controle de movimentos involuntários dos intestinos, músculos do cuello e da boca. E também conduz a serotonina, que é o hormônio, que é produzido pela flora intestinal, que é o mesmo microbiota intestinal, ao cérebro. Então, é a condução dessa flora para o cérebro. Está comprovado que a deficiência de serotonina é a principal causa de ansiedade e depressão. Hoje em dia, además de estresse excessivo, se ha produzido marcado cambio na flora intestinal devido a uma alimentação antifisiológica.
Entonces, la alimentación antifisiológica significa que todo eso no es natural, no es integral, y todo refinado, todo muerto. Por ejemplo, las carnes, no pollo y no pescado son muertos. ¿Sí? Material muerto altera no ambiente intestinal. E, na realidade, de maneira grotesca de analisar, nosso corpo não é uma sepultura de animais mortos, e sim um templo vivo onde só pode entrar alimentação viva. E esse é o plano original de nosso Criador para nossa alimentação. Então, na alimentação fisiológica, quando é contrário ao funcionamento do corpo. Uma curiosidade: 90% de toda a serotonina é produzida por sua flora intestinal. Na realidade, a expressão correta é microbiota intestinal, não é flora. Na realidade, os lactobacilos são bactérias buenas, e bactérias não é uma flora, e sim fauna, é animal. ¿Sí? Entonces, a expressão mais correta é microbiota intestinal. Entonces, na microbiota intestinal produz 90% de toda a serotonina. Então, e os demais 10%. Os outros 10% sintetizam com raios ultravioletas através de seus olhos. Então, o brilho solar vai ativar a produção de serotonina em nosso cérebro através dos olhos, no brilho. ¿Sí? Bueno, dependendo desses 10%, é muito pouco. A pessoa já está em depressão grave, quando somente 10%. Esse 10% só para complementar os 90% que a microbiota intestinal produz. ¿Sí? Então, é muito importante ter triptofano em los alimentos diários, um aminoácido essencial que o corpo não produz, quando é essencial, o corpo não produz. E então nós necessitamos consumir os 8 tipos de aminoácidos essenciais que o corpo não produz pela alimentação. É um aminoácido essencial necessário em que sua microbiota intestinal pode sintetizar a serotonina. Para poder ter produção de serotonina, necessita de triptofano. E isso já vou dizer onde você encontra nos alimentos. Quais são os principais? Eu vou mencionar somente 4. No primeiro, na lista dos campeões que produz, que oferece triptofano é garbanzo. Garbanzo é o que mais tem em triptofano. Em segundo lugar é o plátano, ou banana, como se queira chamar. E nas avelanos também, uma castanha também, que possui muito. E como se chama? Em português se chama amendoim, em espanhol, já me olvidei. Bueno, é um outro alimento leguminoso que puedes comer também e tem bastante triptofano. Ou suplementar quando necessita em grande quantidade. Esse neurotransmissor, que é a serotonina, é enviado diretamente através do nervo vago ao cérebro, o que lhe dá o seu sentido de serenidade, bem-estar, equilíbrio emocional, tranquilidade e paz. E bom humor. E essa a serotonina produz. E quando tem falta, você tem depressão, ansiedade e por delante. A serotonina se converte em melatonina ao atardecer do final da tarde, dando um bom sono.
Então, se você não produz serotonina suficiente, não vamos ter melatonina suficiente para ter boa qualidade de sonho. É muito importante produzir bastante serotonina no dia, e aí o corpo se converte em melatonina ao terminar o dia e ao começar a noite. É muito importante ter bastante serotonina para ter bastante melatonina para poder descansar bem. Quando se altera a microbiota intestinal, se destruem muitos tipos de lactobacilos, por lo que, además de causar depressão ou ansiedade, ou isolamento, um dos dois, podem proliferar hongos com facilidade, como a candidíase. Isto pode ser provocado por estresse, estranhamento, a mala alimentação e alguns antibióticos. Antibióticos podem destruir na microbiota intestinal. Mira, eu vou contar uma coisa que é muito maravilhosa, como o nosso Criador ha hecho nós outros. Nosso ambiente intestinal, onde se compõe os lactobacilos que hacen o microbiota intestinal, esses lactobacilos são diversos tipos. Tem mais ou menos entre 25 a 30 tipos de lactobacilos diferentes. Eu vou mencionar somente dois que causam muita... que nos causa admiração como Deus ha hecho. Uma é acidófilos, é um tipo de lactobacillus que se chama assim, acidófilos. Não é nada a ver com ácido fólico, é acidófilos, é uma bactéria buena que se chama assim, que se chama como lactobacillus acidófilos. Esse acidófilos é que controla a população de Cândida. A Cândida também faz parte da flora intestinal. Por que faz parte? A Cândida é responsável para consumir todo o excesso de açúcar que você vai consumir através da comida. E para evitar que você tenha glicemia elevada no sangue, já está para esse te protegendo. Essa é a função de Cândida. Porque os outros não temos candidíase. Na maioria das pessoas não há candidíase, por causa do controle pelo lactobacillus chamado acidófilos. Acidófilos é que controla a população de Cândida. Não pode ser aumentar muito a população, porque vai causar candidíases. Não é interessante esse cuidado todo que Deus tem com sua flora intestinal? Me causa muita admiração como Deus está cuidando a cada momento, a cada hora, a cada dia, você tem qualidade de vida. Pero nós outros temos que colaborar. Cuidar-se melhor de todo o que nós estamos comendo nas comidas em sua casa. Por lo tanto, que a saúde vem não da farmácia, nem do hospital, e sim de sua cozinha. O que você prepara na comida vai representar a qualidade do seu microbiota intestinal. Dependendo da microbiota intestinal, assim vai ser também a sua qualidade de saúde. Então, nós outros temos que aprender a ser mais seletivos o que nós estamos comprando de comida para a nossa casa. Não é qualquer coisa que podemos comer sem prejudicar a nossa qualidade de vida. Sim? Então, cuide-se mais. Todo o cuidado é pouco com nossa saúde. E
nós outros temos que ser mais cuidadosos com o corpo. Deus é para nós outros. Ele é apresentado como em sua maneira perfeita, para que tenhas melhor alto pelo qual pode se mover-se. Você não pode cambiar de corpo. Esse é o corpo que você tem, não tem como cambiar. Então, cuidem-se de tudo que você está consumindo, que pode ser uma melhor qualidade de microbiota intestinal. Bueno, então, para o seu conhecimento, como é importante não consumir muito açúcar e também comer todo integral, porque nos alimentos integrais tem prebiótico que fornece toda a alimentação do probiótico. Há diferença entre prebiótico e probióticos. O prebiótico é somente uma alimentação nas fibras e nas partes dos alimentos que fornece alimento também para a microbiota poder se proliferar, e aumentar e sempre renovar. Bueno, como combater depressão, ansiedade em los hongos? Seria restaurar a flora ou microbiota intestinal através de probióticos. Probióticos são cultura de lactobacilos de diversos tipos que você pode consumir como suplemento. E mira, vocês têm que saber qual tipo de probiótico para usar para seu suplemento. Se você compra em polvo e você adiciona na água jugo de sua preferência e vai tomar, você vai pedir seu investimento de 80%, porque o jugo muito ácido, os lactobacilos não sobrevivem um ambiente ácido. Então, qual seria a solução? Aí, eu descoberto a solução. É colocar em cápsulas gasto-resistentes, que as cápsulas solamente vão abrir dentro do intestino, não vai abrir no estômago. Por isso se chama cápsulas gasto-resistentes. E existe isso para você pedir em sua farmácia, que prepara na manipulação de los produtos que eu prescrevo com a receita, dos ingredientes que necessita, que seja para probiótico, para suplementação nutricional e de ervas em grandes quantidades, em doses bem elevadas, para seu tratamento. E também tem que corrigir sua alimentação, que é mais favorável para sua recuperação contra a ansiedade, depressão e da candidíase. E também o cérebro, em caso que está em estado depressivo, é reduzido em torno de 40% de oxígeno. É muito malo. Então, para tratar a depressão, também tem que ajudar, não só esse que vai resolver, mas em conjunto com as outras coisas, aí fornecer oxígeno ao cérebro, através de atividade física, ou receber insuflação de ozônio dentro do ouvido durante 10 minutos, de fluxo contínuo de ozônio. Ozônio é 3 átomos de oxígeno. Normalmente, em nosso ar, que nós outros respiramos, só tem 2 átomos de oxígeno, seria O2. Nesse caso, no ozônio tem 3 átomos de oxígeno, tem mais oxigênio. É muito eficaz no tratamento contra a depressão. Fazer a atividade física para produzir endorfina em lugar de serotonina. Serotonina e endorfina são hormônios muito parecidos. Solamente é produzido em
lugares diferentes. Nós outros já sabemos que a serotonina é produzida pela nossa microbiota intestinal, com triptofano que nós consumimos, e endorfinas é produzido através de neurônios, pelas células nervosas, e que é estimulado através da alegria, de gratitude, de louvor, de alegria, e por delante produz a esperança, também produz muita endorfina através dos neurônios. Também, de outra maneira, pode produzir muita endorfina, seria atividade física, que vai ativar nos neurônios que estão nos nervos periféricos, e que é estimulado pela musculatura, através da atividade física, e produz muita endorfina também nas partes que é ativado pelo exercício físico. Então, nós outros temos que fazer atividade física para produzir endorfina no lugar de serotonina. Tinha uma chica que eu conosco, 29 anos de idade, jovem todavia, e não estava admitindo que está sofrendo de depressão. E na mamãe e o papai, aí disse, não, você está com depressão, e você não está bem, e ela não estava admitindo que estava com depressão. Até que um dia, ela se cortou para se suicidar, mas foi salva em tempo em hospital, e quando se recuperou, e ela se quedou chocada que tem hecho isso consigo mesma. E aí percebeu realmente estava com depressão. E aí, sabendo e tem certeza que tem, aí tomou a iniciativa a ser algum esporte, desporto físico. E aí, o que aí hecho? Foi correndo, assim, as maratonas com o tempo, e aí nunca mais aí sofri de depressão, porque aí pode ser muita endorfina por causa da falta de serotonina, e assim pode se controlar tranquilamente, e também aí hecho na alimentação antidepressiva, que ajudou também a produzir bastante probiótico natural e pela alimentação, e aí tem restaurado também na microbiota intestinal, de tal maneira que podia produzir sua própria serotonina outra vez, e aí tinha uns 90% produzida pelo ambiente intestinal, e mais 10% através do brilho do sol, porque estava sempre correndo em aire livre e no sol, e aí tinha bastante serotonina outra vez, nunca mais sofrido. Bueno, essa é uma parte isolada que funcionou muito bem, e eu incluo no protocolo de tratamento natural contra a depressão. Mira cá, o que é muito importante que você tenha um intestino limpo. Mira, está vendo como está a sua imagem à sua esquerda, onde mostra em quadrado rojo uma pequena imagem que está aumentando à sua direita, acá nesse quadro, e podes ver que tem microvelicidades, que é assim. Por que tem essas microvelicidades? Para aumentar o campo de contato nos nutrientes. Se for todo reto e não tem nada, o alimento passa e não é absorvido muito pouco. Assim, sim, tem bastante contato. Pero, uma coisa que nós outros comumente, frequentemente estamos fazendo, estamos comendo queijo, nós comemos todo refinado, como o trigo branco, arroz branco, massa branca, todo é refinado, e também a carne, no pollo e o pescado também não tem fibra, que vai se quedar
aqui preso e não sai. E o que vai ocorrer quando não sai, se torna rota. E aí, quando produz muita coisa mal por ser rota, e o sangue vai absorver isso, e você pode ser uma das causas, a maioria é muito importante causa, que causa depressão ou outras enfermidades. Porque o intestino limpo é importante. Se não está limpo, a sua saúde não vai estar. Né? E pode ocorrer muitos problemas intestinais em seu abdômen. Mira, aqui pode dar pólipos, pode dar tumores, pode ter diverticulites, pode ter enfermidade de Crohn, ulcerite, como se chama, colitis ulcerosa, e há muitas enfermidades que podem ocorrer em seu intestino. A saúde termina ou começa no intestino. É fato. Saúde termina ou começa em seu intestino. Não olvide disso. Então, no intestino, há que ser como aquela imagem abaixo, a sua direita abaixo, pode ver que como devia estar limpo, brilhoso, nada está sujo. Quando está sujo, a absorção de nutrientes também vai diminuir muito. E quando está com a absorção de nutrientes bem diminuindo, você não vai estar bem nutrido também. E quando não está nutrido, o corpo sofre. E aí aparecem as enfermidades. E certa vez, eu tinha minha própria experiência sobre isso. Eu comprei um produto para fazer a limpeza intestinal. Não estava sabendo que isso também serve para isso. Estava tomando por outras razões esse produto. Já vou mostrar qual é. Aí tomado 50 ml de manhã esse produto e outros 50 ml na noite. No segundo dia, aí hecho no mesmo. E no terceiro dia, aí tomado de manhã. Aí foi ao banho para fazer o número 2. E aí saía de mim intestino coisa asquerosa, negra, um olor horrível que não podia suportar. Aí saí do banho, cerrado a porta, estava insuportável o olor. Que bom que aí saí coisa horrível do meu intestino. Agora, meu intestino se quedou limpo. Foi muito bom que isso aí ocorrido. Imagina-se, isso aí ocorrido comigo, que sou muito consciencioso, como todo integral, todo natural, muita coisa cruda na alimentação, e nada industrializado, nada processado, e nada morto em minha alimentação. Então, se aí ocorrido comigo, imagina-se com uma pessoa que não tem consciência de nada sobre isso, que não tem nada de princípio de saúde qualquer. Então, imagine-se como seria o intestino. Bueno, qual foi o produto usado? Foi isso aqui, aloe vera gel, dessa marca que eu comprado para mim e aí usado, e isso aí ajudado a fazer a limpeza intestinal de maneira maravilhosa, pero horrível. Sim? E então, mira que sempre ter um intestino limpo. Eu sempre estou tomando, desde então, sempre que posso comprar, eu compro e hago uso constantemente, frequentemente. Eu recomendo fazê-lo isso também, para evitar problemas intestinais. E esse aloe vera gel, há
um excelente prebiótico que multiplica o probiótico, os lactobacilos de bilhões para trilhões de cepas. É muito bueno para melhorar a qualidade de lactobacilos e a quantidade de lactobacilos em seu intestino. Depressão, ansiedade e hongos. Quais são os melhores alimentos em seu tratamento? Vamos ver? Avelã, plátanos, garbanzos, dátiles secos e mani. Essa estava recordando, não estava recordando de mani. Sim? E um texto arriba, aí, dizendo alimentos ricos em triptofano, que é o aminoácido essencial utilizado pelo cérebro, junto com a vitamina B3, que é a niacina, que é excelente contra a depressão, ou niacinamide contra a ansiedade. São dois tipos de vitamina B3. E o magnésio para produzir serotonina, um importante neurotransmissor nos processos bioquímicos de sonho e do estado de ânimo. Inclui na sua dieta alimentos ricos em carboidratos, pão, arroz e pasta toda integral, ácido fólico em brócolis, em frijoles, em cítricos, e também minerais que têm potássio, que tem nas verduras com color forte, com verde bem escuro, e também magnésio, esses alimentos, selênio, vitamina C, complexo B. Esses nutrientes estimulam a atividade cerebral e energizam a pessoa. São fontes de uma substância chamada triptofano, aminoácido que estimula a fabricação de serotonina por microbiota intestinal. Outros antidepressivos naturais muito importantes usar também são sementes de ocra, ômega 3 através de azeite de linhaça, vitaminas naturais como em alimentos como vitamina B12, ácido fólico e vitamina D3 e tirosina. Se vocês tomar em altas doses de vitamina D, é excelente antidepressivo. As castanhas contra a ansiedade. A castanha do Brasil, ou castanha do Pará, como se chama aqui no Brasil, é fonte de selênio, um mineral que promove o bem-estar. Apenas na castanha japonesa, a dose recomendada desse mineral. Outro nutriente estimulante do humor é o magnésio, que assim como o selênio ajuda a aliviar a ansiedade. Acá, um poderoso antidepressivo natural, 2 manos de anacardos por dia, que pode substituir tranquilamente um Prozac, antidepressivo farmacêutico, que é hoje em dia fluoxetina. Yeah? Então, isso vai ajudar muito. Isso é somente para as depressão leve e moderada. Para grave, não. Aí necessita tomar um fármaco para controlar, para que a pessoa não haja algo pior, que é prejudicar outras pessoas, ou assim mesmo também pode ser atentado. E com isso, os fármacos são importantes para controlar, mas não é poder de reverter a doença. Bueno, aqui tem um texto que está em português, vou traduzir para vocês. Na depressão é excesso de preocupação do passado em nossas mentes. Na ansiedade é excesso de preocupação do futuro. No momento presente é a chave para a cura de todos os males mentais. ¿Sí? Então, é muito importante vocês entenderem a diferença. Bueno, acá tem um texto muito lindo do Espírito Profecia que diz assim: nas palavras de nosso Salvador, venid a mim e os darei descanso. São uma receita para a curação dos males físicos, mentais e espirituais. Aunque os homens se hayan traído a si mesmos sofrendo devido a suas malas ações, ele nos mira com lástima, com
com misericórdia. Eles podem encontrar ajuda ali. Grandes coisas harão para os que confiam nele. Aqui tem um suplemento que eu recomendo muito, porque é um polivitamínico que contém 55 nutrientes que são extraídos naturalmente dos alimentos orgânicos. Então, são minerais e vitaminas que são reconhecidos pelo nosso corpo que são de origem natural. Você pode comprar polivitamínico nas farmácias, pero há muitos minerais e vitaminas sintéticos e o corpo não reconhece e não vai ser útil. Então, é melhor de origem natural. Acá é bom consumir 100 ml ao dia em ayuno, sim? E para que vocês possam tratar com certo sucesso na depressão com esse produto. Porque eu recomendo muito a aloe vera. Aqui também tem aloe vera com, como se chama em espanhol? Não me recordo. Você está vendo na imagem, na foto, que frutas são, sim? Então, na aloe vera é importante consumir, porque nós outros comemos muitos alimentos com algumas glucoproteínas faltando, porque são cosechados verde e não se permite se tornar maduro por causa do transporte de longas distâncias, pode se tornar rota na fruta, por exemplo, o plátano. Tem que cosechar verde para poder fazer o transporte até seu destino a longa distância, por exemplo, nos países europeus, recebe o plátano de Colômbia. Sim? E se é sacada a fruta no plátano maduro, não é legal na Europa em bom estado, já está bem rota. Então, você tem que cosechar verde e com o tempo, durante o transporte, vai se tornar maduro ou hace uma reação química de carbureto para torná-los maduros em tempo quando entram no mercado para o consumidor comprar. Sim? Nesse caso, vai faltar 1 a 2 glucoproteínas diferentes que são importantes para a nossa saúde. Mira, se há todas as 8 glucoproteínas disponíveis, o corpo funciona sem problemas, já que o fluxo de comunicação entre as células não se vê interrompido. Se algumas das glucoproteínas necessárias não estão disponíveis, a comunicação se retrasa ou se deteriora, dando como resultado a enfermidade. Generalmente, faltam 2 glucoproteínas. Estão vendo, geralmente falta na nossa alimentação. E esse é o abecedário de comunicação das células. Necessita todos os 8 para se comunicar bem. Sim? Vamos comparar o seguinte. No navio, todos os tripulantes têm que saber falar inglês. Essa é a regra dentro na viagem assim, internacional do oceano ao outro. Toda gente tem que ser, todos os tripulantes têm que saber falar inglês. Esse é o requisito para que, em caso de emergência, todos têm que entender o que tem que fazer para salvar o navio a não submergir no mar. E assim é a mesma coisa. Todas as células têm que entender o que se passa no nosso corpo e vai saber o que tem que fazer para fazer todo o possível para se recuperar o corpo. O corpo foi feito pelo nosso Criador,
para nosso Criador com habilidades de regenerar. E, então, no corpo, há a capacidade de se curar, desde que receba todas as ferramentas para poder se consertar. E eu sempre falo assim, nosso corpo humano é excelente mecânico, ele sabe qual defeito há nessa máquina viva, ele vai saber consertar, arrumar e fazê-lo funcionar outra vez, desde que receba exatamente na ferramenta que necessita. Se ela a receber, vai fazer maravilhas para te restaurar. E Deus, se nós invitamos, ele vai ajudar também para que se recupere bem. E assim, nesse caso, as células têm que saber se comunicar e necessita o ABC de comunicação, todos os 8 glucoproteínas que nós fornecemos através da alimentação. E a oliveira tem todas. E aí, se é bueno sempre consumir oliveira de maneira segura, tem que saber em que espécie. Existem 200 tipos de espécies de oliveira, somente 2 é consumível. Os outros, mas não recebem, é muito tóxico. Então, somente 2 tipos de oliveira podem consumir. Mas mais seguro dos 2 seria o Barbadensis Miller. E tem que saber na espécie certa, tem que cosechar na idade certa, que cosechar no horário certo, tem que saber preparar de maneira correta. Então, por que não já consumir nessa forma cá, listo? Porque essa empresa já produz desde já mais de 43 anos no mercado, distribui em 162 países e nunca há causado intoxicação da maneira que eles preparam. Eles são especialistas em produzir esse produto. Yeah? Isto. Então, eu quero terminar com uma passagem bíblica para as pessoas que necessitam de um apoio bíblico. Vocês estão me ouvindo, todavia não me vê mais? Olá, estou todavia aí? Por favor, me confirma. Sí, todavía está acá. Doctor, aquí estamos. Sí, desapareceu, me desapareceu minha imagem, então não sei que estou todavia aí. Muitas graças. Bueno, vou buscar acá na Bíblia eletrônica, acá em espanhol, eu vou mostrar onde está. Um texto da palavra de Deus, especialmente para as pessoas que sofrem depressão. Vocês estão vendo a Bíblia eletrônica que estou apresentando acá? Por favor, me confirma. Sim? Graças. Vou para Isaías, capítulo 57, verso 15. Eu vou apresentar este texto aqui. Está vendo isso? Que estou clareando o texto. Porque assim diz o alto e sublime, Ele que habita na eternidade e cujo nome é santo. Eu habito na altura e na santidade, e com quebrantado e humilde de espírito, para fazer viver o espírito dos humildes e para verificar o coração dos quebrantados. Então, são os depressivos. Sim? Então, a pessoa que sofre depressão não está sentindo que Deus está por perto. E parece que essa pessoa que está em depressão sente que Deus a abandonaram.
aqui, essa é uma prova, não é bem assim. Se não está sentindo sua presença, tem que acreditar pela fé, pela razão, que Deus está assim, ao seu lado, recordando desse verso aqui. Tem que saber memorizado quando tem na recaída, na queda da depressão, não está sentindo muito mal, tem que se recordar esse texto bíblico e recordar-se que Deus está assim ao lado de uma pessoa depressiva. E essa pessoa tem que acreditar pela razão. Se não está sentindo a presença de Deus, tem que acreditar pela mente, que realmente, pela convicção mental que está assim ao seu lado. Sim? Então, só quero compartilhar esse conhecimento, que Deus bendiga, e esse é o caminho que eu hago. Meu protocolo de tratamento é assim. Vou sair de cá e vou ver em imagem normal. Então, o meu protocolo de tratamento é esse. Tratamento emocional, eu hago isso também online. Apresento na alimentação antidepressiva e também vou prescrever no probiótico com cápsulas gastroresistentes, com 15 tipos de lactobacilos diferentes. E existem uns 20, 30 tipos, mas vou apresentar 15, porque se poner todos os tipos, se cai muito caro, né? É impossível comprar essas cápsulas. Então, só mando prescrever nos lactobacilos principais e também há que tomar aceite de linaça, que é muito importante no combate contra a depressão, e probiótico, já he falado isso, e também, que mais? Seria naltrexona, aí médico local do sul, onde vives, prescrever LDN, 4,5 miligramas, e esse aí está, esse produto natural vai bloquear os receptores de endorfina. Você vai me perguntar, isso não é malo? Bueno, não. Você vai tomar antes de dormir, então o sonho não há problema se falta endorfina. Então, você vai acumular uma grande quantidade e que não é usado na endorfina, e quando o efeito de naltrexona passa de manhã, você é inundado com grande quantidade de endorfina, você vai se sentir bem por muitas horas durante o dia. E mientras haces o tratamento natural, e vai mantendo a qualidade de sua vida cada vez melhor. Sim? E assim a atividade física, e vou prescrever também altas doses de vitamina D3, e aí também cannabis para tomar, que é excelente também contra a depressão, e na verdade todo isso. Sim? Então, esse é o protocolo de tratamento que eu hago, e tenho hecho isso. Muitas pessoas com depressão hoje em dia não sofrem mais de depressão, graças a bom Deus. Através do tratamento, Deus tem bendecido de tal forma que foi muito funcional, e sempre recuerdo que oração mais tratamento natural é igual a cura sobrenatural. Essa é a forma matemática divina de Deus para sanar no problema. Amém? Sim. Esse é o termo sobre depressão.